Jovens Aprendizes da Maratona Excel do Dia do Professor, tudo na paz, na maior tranquilidade. Já estamos chegando na nossa reta final, na nossa maratona, e graças a Deus está correndo tudo às mil maravilhas, entendendo? Os processos estão andando devagarzinho, sem muita pressa, sem muita dor, né? E qual foi o objetivo desse curso? O curso dessa maratona é criar uma planilha, uma base de dados, né? E a base de dados é essa daqui. E nessa base de dados nós temos aqui 665 alunos. Como é que nós originamos essa base? Nós originamos essa base importando um PDF da web, joguei para a minha área de trabalho. Na minha área de trabalho, importei para o Excel através do Power Query, fizemos os devidos tratamentos, trouxemos ele para a nossa base no primeiro dia de aula, formatamos essa planilha, né? Como que nós formatamos? Colocamos primeiramente, transformamos ela em tabela, coloquei a altura das linhas, isso aí é uma formatação pessoal minha de 20 de altura, aí botei as larguras por 15 de largura, isso é uma formatação pessoal minha, falando isso mais uma vez. E aí depois nós viemos para a planilha 2. E aí, na aula 2, o que aconteceu? Nós fizemos um desenvolvimento em que colocamos, né, todos os valores, usando a função aleatório entre, né, para preencher as notas acadêmicas. Abril, maio, junho, teve período de férias aqui em julho, agosto, setembro, outubro, teve uma média final. Essa média final usamos a função média, porque são 665 linhas. Usamos a função C para fazer o status e depois usamos a formatação condicional para poder colocar as cores. Lembrando que a função C, o tipo da função C aninhada, com critérios. Então, teve o critério de aprovado, reprovado e em recuperação. Depois nós viemos para a nossa aula 3, e que na nossa aula 3 nós criamos 3 colunas, entendendo? Então, criamos a coluna de idade, ano e turno. E essa criação dessa coluna de idade foi para estabelecer um critério de idades, que era entre 14 e 18 anos. Botamos os anos entre primeiro, segundo e terceiro anos e distribuímos esses alunos entre manhã e tarde. Pronto. E aí nós viemos para a aula 4. O que é a aula 4? Pronto. Vamos explicar a aula 4. A aula 4, vamos falar hipoteticamente que nós que somos analistas, nós que estamos criando planilhas a partir de uma base de dados para criar informação, criar uma tomada de decisão. Então, o que acontece? Criei essa base de dados junto com vocês e vamos falar que ela, hipoteticamente, ela é de uma escola fictícia chamada Thelma Regis. E como nós temos essa base de dados, então ela tem muita informação para nos dar. Então você veja bem, então ela tem muita informação para nos dar. Elas são 666 linhas, 665 alunos. Então é uma planilha realmente grande, uma tabela grande. E, então, 665 alunos é uma escola de um porte razoável. E quando você chega e monta uma planilha dessa, você precisa de informações. E o que acontece? Para você não ficar mexendo na planilha, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, o que você faz? Você cria uma folha de apoio
e você vê as perguntas que são necessárias para aquela planilha que você criou, porque aquela planilha que você criou, ou você criou por conta própria, como foi o meu caso, e isso daqui criei por conta própria para fins acadêmicos, ou então porque alguém pediu para você fazer isso. Ou seja, você está numa escola e a escola chega e diz assim para você: olha, vamos fazer eu quero que você faça um tabelão para mim a partir do zero. Ele vai me dar só o nome dos alunos e o resto eu vou começando a alimentar os dados de forma gradativa. Então a tabela está pronta da escola fictícia Telma, então eu fui buscar alguns dados para quando eu for fazer essa apresentação, então eu já tenho uma prévia apresentação, eu tenho um resumo dos dados informativos que a nossa planilha nos apresenta. Ou seja, por exemplo, eu sei que a escola tem 665 alunos. Eu sei que tem alunos 254 pela manhã, 411 à tarde. Nós temos alunos 254 no primeiro ano, 129 no segundo, 282 no terceiro. É, por enquanto, previamente, porque isso daqui é uma média, a gente ainda não puxou a média final. Por que média final? Porque média final ainda não encerrou o ano letivo. Porque se tem os alunos que estão em recuperação, é porque não encerrou o ano letivo. Então, com essa recuperação aqui, o que vai acontecer? Essa população de 493 pessoas, elas irão migrar ou para aprovados e reprovados. Está entendendo? Então, essa migração daqui, ela vai ser necessária, porque isso daqui nós estamos fazendo uma prévia para depois chegar a ver uma avaliação final de encerramento do ano letivo. Então, quer dizer, nós temos 40 aprovados, esses aí não precisam fazer prova final, porque já alcançaram a média acima, da média. Tem os reprovados que nem fazendo prova vão chegar a lugar algum, e tem uma recuperação que não atingiram a média, mas tem uma chancezinha aí de fazer mais uma prova e passar. Em cima disso, eu, por livre espontânea vontade, eu fiz a coleta de mais alguns dados. Então, dentre os aprovados, eu pesquisei qual foi a maior nota, qual foi a menor nota e qual foi a média de todas as notas. Então, eu somei todas as notas e dividi pela quantidade e deu 7,55. Este mesmo procedimento eu usei em recuperação e em reprovados. E veja bem o que eu estou dizendo a vocês. Nesse caso, eu usei basicamente três fórmulas, três funções. Qual foi? A primeira eu usei Conte 6. Eu usei Conte Valores. Depois, nesses 8 itens aqui, eu usei o Conte 6. E aqui, nesses 9 itens aqui, eu usei a função agregar. Veja bem, existem várias maneiras de se fazer a coisa certa. Quando você é o dono da verdade e você conhece todos os recursos, basta você escolher qual é o melhor para você. Neste momento, na aula 3, eu escolhi esse recurso daqui, Conte Valores, Conte C, agregar, e eu usei aqui o percentual aqui ao lado, porque esse percentual aqui, eu tenho aqui o índice de aprovação, de recuperação e de reprovação. Como é que eu sei disso? Deixa aqui eu exibir aqui minha barra de formas. Por quê? Como é que eu sei disso? Porque aqui eu fiz um cálculo. O que é o G15? O que é o G15? Dividido por G3. Então, aonde é que está isso daqui? Ó?
igual G15 por G3. Onde é que está isso? Está onde? G15 por G3. Onde é que está o G15? Ó, G, tá entendendo? Ó, aqui, ó, 15, 40, dividido por G3. Olha ele aqui, ó, 665. Então, eu fui aqui, usei essa célula como referência, fiz um igual e fiz o cálculo daqui para cá e achei esse resultado em percentual. A mesma coisa eu fiz em recuperação, que é o G19, tá ele aqui, ó, 493 dividido por G3, e na reprovação foi a mesma coisa, que é o G17 dividido por G3. Ok? Então, são funções que eu usei, que eu achei no momento mais adequada, de acordo com o nível do seu aprendizado, e com essas informações, o mais importante, eu usei essas referências, porque eu não sou muito bom para digitar, eu não gosto de digitar, porque nós temos que ter performance e nós temos que evitar erro para depois não ficar corrigindo erro. E quando você tem uma planilha grande, você para corrigir erro é complicado. Então eu uso referências, então vocês viram que no decorrer da aula eu preferi usar essas referências, clicar para poder ficar bem mais fácil do que digitar. Bom, dito tudo isso, nós vamos entrar agora para a aula de hoje. Qual é a aula de hoje? A aula de hoje é tabela dinâmica, como a gente já falou aqui na nossa capa. Então vamos fazer, ó, criando análises com tabela dinâmica. Então, o que é a tabela dinâmica? A tabela dinâmica é essa situação aqui que você vê que muita gente acha isso daqui um bicho de sete cabeças. Isso daqui, para quem sabe trabalhar, é mão na roda. Mas o que é a tabela dinâmica, afinal de contas? A tabela dinâmica é uma ótima ferramenta que permite calcular, analisar dados, verificar gráficos visuais, resumir informações, realizar comparações de dados, desenvolver gráficos dinâmicos, entre outras coisas. E dentro disso que está aqui, ó, eu já vou, muito disso daqui eu vou mostrar a vocês, baseado aqui nesses 5 exemplos que está aqui. E qual é a finalidade dessa tabela dinâmica? A finalidade dela é, por exemplo, ela para uma base de dados grande, ela é uma ótima ferramenta. Nossa base de dados não é pequena. Ela, principalmente para o iniciante, ela tem 665 linhas, então é uma base de dados grande. Tem professor que gosta de ensinar com bases pequenas, faz um beabá ali e tal, mas é, o aluno acaba ficando com medo de confiar na sua base de dados. Então, é o que eu sempre estou pregando para vocês desde o começo. Confie no que você está fazendo. Entendeu? Porque se você confiar, a ferramenta Excel faz o resto para você. Então, ela é ótima para análise de dados simplificados. Então, você veja aqui, ó, que aqui eu, com a simples análise eu tenho aqui, ó, que o primeiro ano tem 254, tem 125, o terceiro ano tem 282, que são 665 alunos. O mesmo 665 alunos é dividido por 254, 411. Mas isso nós fizemos isso lá atrás também, na função agregar e na função quantiseixo, mas aqui nós estamos fazendo com a tabela dinâmica. Aqui eu tenho o total de recuperados, de aprovados e reprovados, e tudo isso dá 665. Eu aqui também tenho o total de alunos por idade. Então, são 665, mas eu tenho a idade 14, etc. 14, 15, 16, 17 e 18, e cada um tem a sua quantidade. E para finalizar aqui, eu tenho aqui um dado mais complexo de aprovado, recuperado e reprovado, por ano e o quantitativo dos mesmos. Pronto. Dito isso, o que acontece? Com todo de posse dessas 5 informações, eu consigo fazer uma criação de relatórios rapidamente. Está entendendo?
Então, quando eu digo rapidamente, é rapidamente mesmo. Vocês querem ver o que eu estou dizendo? Aqui, ó. Eu simplesmente cliquei, separei, fiz um gráfico, chamei e veio o gráfico. Olha aqui, ó. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Olha aqui, quer ver aparecer essas quantidades aqui, ó? Aqui, eu vou pegar aqui essas quantidades, vou botar aqui um rótulo de dados. Olha aqui a quantidade 254, 129, 282. Pronto, mas nós vamos fazer isso daqui. Eu agora estou apenas explicando. Então, você cria relatórios e aqui você, com base nesse relatório, você tem uma tomada de decisão. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, eu estou vendo aqui essa tomada de decisão aqui precisa. Então, vamos ver aqui um exemplo aqui, por exemplo. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui nessa situação. Eu vou chegar aqui, vou fazer aqui um gráfico de pixel. E aqui nesse gráfico de pixel, não vou fazer com esse tipo de gráfico, não. Vamos fazer com um gráfico de pixel, mas eu não quero 3D. Quero um gráfico de pixel normal. Quero esse gráfico de pixel aqui. Pronto. Então, ele está aqui aprovado em azul, que é esse 40. Tem recuperação em vermelho, está aqui, ó, que está aqui essa quantidade que praticamente é 3/4. E tem esse aqui em cinza. Se eu quiser colocar os valores, por exemplo, eu posso colocar os valores aqui que nem eu fiz na outra, no gráfico anterior. Selecionei aqui a quantidade e deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês. Aqui eu vou botar em negrito, vou aumentar o tamanho aqui, vou botar tamanho 12, vou botar o tamanho 12. Pronto, tomei 12. E aí o que eu estou mostrando aqui a vocês? Deixa eu tirar esses status aqui. Pronto, o que eu estou mostrando aqui a vocês? Deixa eu aumentar aqui, tirar isso daqui. Pronto, eu aumentei. E o que eu estou mostrando aqui? Para uma tomada de decisão, que é isso que eu estou aqui dizendo aqui, ó, tomada de decisões precisas, o que eu estou vendo aqui? Se eu estou vendo que praticamente eu posso calcular aqui em termos percentual 74% praticamente é o número de alunos em recuperação. Então, você avalia que o colégio, 665 alunos, quase 500 alunos foi para recuperação. É inadmissível. Entendeu? E aí você tem que chegar à conclusão, você como diretor, você como analista, você como gerente, você como dono da escola, você fica preocupado. Como é que você tem que ser ao contrário? Por exemplo, eu tenho que ter isso daqui aprovado. Eu tenho que ter em recuperação 132 e 40 reprovados. Mas 40 apenas aprovados significa o quê? Com 3/4 de recuperação. Ou os alunos do nosso colégio Thelma Reis são muito ruins, ou os professores, de igual forma, também são muito ruins. Alguma coisa não está batendo aí. E esse número aqui, ele não mente, ok? Então, vamos meter mão na massa, ficamos aqui praticamente explicando. Eu vou criar aqui essas mesmas bases de dados aqui na planilha aqui em branco aqui. Então, como é que a gente faz isso daqui? Nós chegamos aqui na nossa planilha 3, entendeu? Na nossa planilha 3, eu clico aqui em qualquer lugar, que a nossa planilha 3 ela está completa aqui, né? Aí eu boto aqui, ó, inserir, boto aqui, ó, tabela dinâmica, e aqui, ó, ele bota aqui, ó, bota aqui numa nova planilha ou numa planilha existente? Eu vou botar aqui numa planilha existente. Qual é a planilha existente que eu quero botar? Deixa eu mostrar aqui qual é a planilha que eu
Correr a planilha aqui, eu quero. Cadê? Já estava lá? Vamos ver se já estava. Não estava lá na referenciada. Então calma aí que eu vou ter que voltar. Vou mandar abrir uma nova. Pronto, fica mais fácil. Vou mandar abrir uma nova, fica mais fácil aqui. Pronto, vamos lá. Definir. Vamos aqui. Tabela dinâmica. Texto. Numa nova planilha. Não quero essas referências aqui. E pronto. Ela criou uma tabela aqui para mim. Pronto. Então eu vou botar aqui, ó, tabela dinâmica. Vou botar aqui, ó, TB, tabela dinâmica, aula 5. Não é isso? Aula 5. Pronto. Então, quando ela vem aqui com a aula da tabela dinâmica, quando você clica aqui dentro, ela abre todas essas colunas aqui. Então, quando ela abre essas colunas aqui, o que acontece? Nós vamos pegar logo uma e colocar em quantidade, porque quando ela abre, ela tem aqui ó, valores. Então, nós vamos colocar aqui, ó, aluno em valores, ele foi para linha, mas eu não quero ele como linha, eu quero ele que vá para um quantitativo. Então, quando você pega um item e coloca ele em valores, ele demonstra a sua quantidade. Quando você coloca ele em linha, o que acontece? 665 linhas para baixo, então ele está enumerando todos os nomes. Quando você coloca ele em colunas, ele vai fazer para o lado 665 colunas, ok? E quando você quer botar ele em filtros, você bota ele aqui em filtro, e aí você tem que selecionar o aluno que você quer. Então, por exemplo, você selecionou esse aluno aqui, esse aluno vai aparecer. Mas não é nada disso que eu quero. Então, o que eu quero aqui é o quê? Primeiro, quero botar isso aqui em aluno. Deixa eu ver aqui. Vou fazer eu vou fazer aquela igualzinho. Então, eu fiz aqui o quê? Ano. Então, eu vou colocar ano aqui primeiro. Ó. Cadê? Ano. PUC. Coloquei ano. Coloquei aqui a quantidade de ano. E está aqui me fazendo aqui esse demonstrativo. Eu aqui eu vou fazer uma manha do gato. Isso daqui para quem conhece. Copiei, Ctrl C. E aqui eu vou fazer o seguinte. Aí eu vou desfazer aqui. Eu vou colar. De que forma? Aqui, ó, mantendo a largura original. Então, pronto, eu vou copiar um igualzinho a esse aqui. E qual foi o que eu copiei lá no outro? Lá no outro eu botei manhã e tarde e recuperado e reprovado. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, vou tirar o ano e vou colocar turno. Pronto, manhã e tarde. E agora, eu vou aqui, ó, copiar e colar. Vou colar daquela forma como eu lhe disse. E vou colar como mantendo a formatação. Pronto. Só que aqui eu vou tirar o ano e vou colocar o status, não é isso? Aprovado e reprovado. E vou tirar o ano. Pronto, ele ficou aprovado e reprovado. Agora eu vou fazer uma outra copia e colei aqui, referente a quem? Vamos ver aqui. Esse que eu fiz aqui, ó, recuperação, aprovação. Então, vou fazer a mesma coisa. Cadê ele? PUC. Vou copiar e colar aqui. Da mesma medida. Vou pegar essa informação. E agora, aproveitando que ele está aqui o ano,
Eu vou colocar o status por ano. Pronto. Este daqui foi criado com sucesso. E eu vou fazer novamente uma outra cópia e cola. Só que vou colar para manter o mesmo tamanho. E qual é o dado que nós vamos botar? Ah, sim, a idade. Então, nós vamos colocar aqui a idade e, a idade, vou colocar aqui, ó. Vou tirar o ano. Vou tirar um ano e vou colocar a idade aqui, ó. Deixa eu tirar a idade aqui, vou arrastar a idade aqui para dentro que fica mais fácil. Opa, não está selecionado não, né? Epa, o que foi que houve? Opa, tem que selecionar aqui, ó. Tira daqui e vou colocar a idade. Só que a idade, eles têm que vir aqui. Pronto. Ok? Então, foi criado as 5 análises como exemplo, da mesma forma que isso daqui. Pronto. Então, eu criei eles iguais e agora nós vamos começar a fazer as nossas análises. Quais são as análises que nós vamos fazer aqui? Deixa eu ver o que eu coloquei demais aqui. O que foi que eu coloquei demais? Coloquei demais aqui alguma coisa. Opção, mostrar lista de campos. Epa, aqui é o ano, vou tirar aqui essas idades. Pronto. Vamos fazer o que aqui? Primeira coisa, nós vamos aqui fazer umas análises. E aqui nessas análises, aqui nós podemos aqui criar gráficos. Quando você pura e simplesmente seleciona aqui dentro, tem esse campo aqui, inserir, em que você pode chegar e, por exemplo, tirar um gráfico da cartola aqui, ó. Você chega, tira um gráfico da cartola. Você tira um gráfico da cartola. Eu vou aqui fazer uma limpeza desses dados aqui. Você tira um gráfico da cartola. Ocultei. Estou aqui formatando aqui. Depois aqui a gente vai fazer. Nós estamos fazendo aqui um tratamento, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer tratamento. Então eu fiz aqui esse gráfico 1. Vamos botar ele aqui embaixo. Epa. Tem que tomar muito cuidado com esses gráficos. Fiz um gráfico 1. Vou fazer aqui um gráfico 2. Só com que também com gráfico de coluna. Vamos achar aqui um gráfico de coluna também aqui para ele. Fazer aqui um gráfico de coluna só com esses dois. Deixa eu dar uma limpezinha aqui nele. Deixa eu aqui limpar esses dados aqui, para depois eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. E vou tirar esses negócios. Você está vendo que eu estou limpando eles? Eu não quero nada disso para mim. Então aqui, ó, estou botando esse. Epa. Vamos pegar aqui esse gráfico daqui, eu peguei. Vamos botar ele aqui embaixo. Vou fazer aqui um outro gráfico só para aprovado e reprovado. Ó. E vou fazer um gráfico também. Fazer também um gráfico de colunas. Ok? Vou fazer aqui também um gráfico de colunas. Então eu vou dar uma outra limpada aqui. Vou fazer aqui, ó. Tirar esses dados da coluna vertical. Vou tirar esse total. Vou tirar essa legenda. E vou tirar, ocultar esses botões aqui. Pronto. 1, 2, 3. Poxa, eu detesto quando eu erro assim, viu?
Pronto. Agora, esse gráfico aqui, o que eu vou fazer com esse gráfico aqui? Eu quero achar um gráfico especial para ele. Qual é o que eu vou achar? Eu vou continuar com um gráfico de colunas, porque ele vai mostrar um outro tipo de gráfico. Pronto. Esse gráfico aqui está lindo. Pronto. Vou mostrar ele. Vamos aqui limpar esses dados. Isso daqui vocês vão aprender a criar análises. Entendendo? Olha aqui, ó, estou ocultando esses dados e vou deixar ele aqui embaixo também. Opa, vou tirar essas linhas aqui. Bom, eu vou levar ele para outro lugar para vocês saberem o que vocês vão fazer. Pronto. E finalmente vou usar esse gráfico daqui e eu vou botar ele. Vou botar ele o quê? Vou botar ele numa. Vou fazer um gráfico diferente para isso daqui. Pronto. Fiz um gráfico diferente para isso. Vou fazer um tratamento de dados também. Vou tirar essas linhas, vou tirar essa quantidade daqui, vou tirar esse total daqui, vou tirar essa situação daqui, ocultar esse botão, entendendo? Vou tirar esses dados daqui e pronto. Vamos mexer aqui e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer todos eles para essa folha daqui, ó. Eu já preparei essa folha daqui, essa planilha aqui. Essa planilha daqui vai ser o nosso dashboard de amanhã. Então eu vou pegar esses dados aqui e vou jogar tudo ali agora e vou fazer um tratamento massa aqui que você vai ver. Entendendo? 1, 2, 3. Tá faltando alguém. 4. Bom, eu vou mandar para lá. Cadê? Isso, vai um por um, hein? Eita lasqueira. Então tá bom, vamos lá, um por um. Copiei. Aqui, ó. Copiei. Pronto. Deixa eu botar ele aqui baixinho, menorzinho aqui. Cadê agora o gráfico 2? Copiei. Vou mandar ele para cá. Cadê? Pronto. Pronto. Vou botar ele aqui. Agora vamos botar aqui um gráfico 3. Pronto. Vamos botar ele aqui. Pronto. Vamos botar ele aqui. Vamos fazer o quê? Vamos deletar ele. Vamos pegar o outro gráfico que está aqui. Pronto. Vamos levar ele para cá. Cadê o gráfico? E finalmente nós vamos pegar o gráfico 5 e esse aqui nós vamos excluir ele daqui e vamos pegar o gráfico 5 e vamos botar ele cá.
E agora o que eu faço? Esse gráfico daqui eu apago ele. Ok? Bom, pessoal, eu aqui agora eu tenho 5 gráficos em que ele está mais ou menos distribuído dentro do nosso quadro aqui. Então aqui tem um tal, aqui vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui ele aqui na altura 2. Vamos aqui formatar esses gráficos, ó, todos eles, vamos botar eles aqui bonitinho, ok? Vamos botar eles aqui agora num tamanho razoável. Ele está 5,72, vou botar 6 por 9. Vamos botar aqui, ó. 6 por 9. Pronto. Vamos botar aqui, ó, 6. Vamos botar aqui, ó, 6 por 9 também, a mesma coisa. Vamos botar tudo do mesmo tamanho. Vamos botar aqui, ó, 6 por 9 também. Formatar. Que a parte de formatação é complicada, porque ela é assim mesmo. 6. Essa é a parte final da cereja do bolo. 6 por 9. Pronto. Vamos botar aqui tudo do mesmo tamanho. Vou botar aqui, ó, 6 por 9. 6 por 9. E aqui nós vamos botar esse gráfico, cadê? Vamos botar esse gráfico daqui. Vamos botar aqui. Vamos botar ele aqui um pouquinho menor em termos de comprimento. Vamos lá. Então, vamos botar ele também 6. E vamos botar ele 6 por 9. Pronto. Então, estão todos os gráficos com o mesmo tamanho praticamente. Cadê ele? Pronto. Estão todos eles com o mesmo tamanho. Então, vamos agora ajustar aqui a localização deles. Vamos botar ele aqui na mesma altura. Agora nós vamos botar esses 3 aqui, ó. Vamos tirar eles de lá de cima um pouquinho. Vamos deixar eles aqui, tirar eles de lá de cima um pouquinho. E vamos botar ele para a direita. Bom, vou aqui ajeitando eles aqui, ó. Pronto. Agora eu vou pegar esses aqui e vou aproximar mais do outro. Só esses. Pronto. Deixa eu botar ele mais lá para o canto. Pronto. Pronto. Consegui colocá-los todos
mais ou menos alinhados e já estou aqui preparando aqui o dashboard para amanhã. Vamos agora fazer o quê? Vamos padronizar esses cartões aqui, ok? Deixa eu aqui botar ele aqui um pouquinho, eu vou botar eles aqui, ó, distribuídos de forma horizontal, para ficar todo mundo alinhar, distribuído na forma horizontal, ó. Pronto. Esse daqui, ó, eu vou alinhar com o de cima do lado esquerdo, ó. Vou alinhar à esquerda. Pronto. Aqui já está alinhado, aqui já está alinhado, aqui está tudo alinhado. Esse gráfico daqui, por ele ser maior, eu vou fazer aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu quero fazer... Não. É só um só que eu quero. Só ele só que eu quero. Só ele só que eu quero, ó. Pronto. Agora que eu fiz isso, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos formatar eles para eles ficarem bonitos. Vamos botar ele bonito. Primeiro, vamos fazer o quê? Fazer um contorno da forma. Vamos botar ele cinza. Entendendo? Vamos botar esse segundo cinza, vamos botar esse cinza aqui. Vamos botar aqui, ó, preenchimento da forma. Vamos botar aqui, ó. Não, esse não. Vamos botar esse aqui, ó. Vamos botar esse preenchimento da forma aqui. E aqui, na nossa área de trabalho, nós vamos botar branco. Cadê? Vamos botar nossa área de trabalho branca. Pronto. Vamos botar nossa área de trabalho sem cor. Cadê? Sem preenchimento. Pronto. Dito isso, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Agora nós vamos formatar os nossos gráficos. Então vamos ver aqui. Essa corzinha cinza aqui ainda está com cinza, tá meio clarinho, né? Vamos botar aqui as nossas colunas. Deixa eu botar logo aqui nossas colunas. Um azul bem escuro. Vamos botar ele aqui em negrito. Vamos botar ele aqui em negrito. Cadê? Vamos botar ele em negrito. Vou botar aqui a quantidade do rótulo dele, o rótulo de dados. Vou pegar o rótulo de dados, vou botar ele em negrito. Vou botar um fundozinho cinza nele. Os nossos dados aqui vai ser em negrito com letra preta. E aqui nós vamos deixar o nosso coisa aqui, a nossa legenda aqui. Pronto. Agora aqui falta só fazer uma coisinha aqui. Vou pegar ele aqui, vou fazer aqui um contorno. Contorno não, efeito de forma. Vou botar ele com uma sombra. Pronto. Todos eles, eu vou pegar essa formatação dele
E vou ver se ele pega nesses aqui. Vamos ver se pega. Não pegou não. Então, como ele não pegou, então vamos ter que fazer em todos eles. Ok? Então vamos lá. Contorno, preenchimento. Vamos botar ele a sombrinha desse jeito. Vamos botar a coluna dele em azul escuro. Colocar em azul escuro. Vou colocar o rótulo. O rótulo vai ser em negrito, com a cor preta, com preenchimento cinza. Um preenchimento cinza claro. E a letra vai ser em negrito, com a letra preta. Então, estou fazendo aqui uma coisinha simples para não ter muita coisa. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Isso daqui é a faixa etária. A faixa etária daqui, nós vamos fazer aqui a mesma coisa. Ó. Formatar, preenchimento. Vamos botar o contorno igual. Efeito de forma, vamos botar a sombra. Agora nós vamos botar os rótulos. E agora os rótulos vão ser em negrito. Com a sombrinha branca. E aqui vai ser a mesma coisa. Vamos fazer aqui em negrito, com a cor preta. Pronto. Agora vamos para o gráfico de baixo. Agora o gráfico de baixo, você está vendo que quando vocês veem que eu faço minha publicação, vocês veem que não é nada fácil para você fazer. Vamos lá, formatar, vamos lá, preenchimento da forma, vamos botar esse segundo aqui, o contorno fiz a mesma coisa, o efeito da forma, eu botei aqui uma sombrinha dele. E aí eu botei aqui um preenchimento nele, um azul bem escuro. Aqui eu vou fazer aqui em negrito, cor preta em negrito. E vou colocar o rótulo de dados em negrito também. Vamos lá. Coloquei em negrito com a letra preta. Pronto, e vamos botar aqui um negocinho para poder diferenciar esse rótulo. E para finalizar o gráfico, vamos fazer o que aqui no gráfico? A mesma coisa, ó. Vamos dar aqui uma formatada, preenchimento da forma. Vamos dar aqui o contorno da mesma cor. O efeito nós vamos dar uma sombra. Vamos botar aqui esses dados em preto, em negrito, em preto. A coluna
nós vamos botar a coluna, vai ser o quê? Um azul bem escuro. Cadê os dados? O rótulo de dados. Nós vamos botar um preto em negrito com um fundinho mais claro. Ok? E aí, o que está acontecendo aqui? Ó? Vamos botar aqui só para melhor vocês entenderem o que está acontecendo. Epa, tá faltando esse daqui, ó, tá? Faltou aqui botar as colunas. As colunas no azul. Epa, azul. Pronto. Pronto. Feito tudo isso, pessoal, agora eu quero fazer uma coisa linda. Esses gráficos estão muito pequenos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar agora e vou botar esses gráficos, todo ele com as colunas mais largas. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó. Botar aqui, ó. Coluna mais larga. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Botar um 59, botar mais larga. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Coloquei mais larga. E agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ok? Então, agora nós vamos fazer aqui uma outra coisa. Agora nós vamos botar aqui, como esse daqui nós temos 3 itens, então nós vamos botar aqui, ó, os aprovados com um azul diferente. Cadê? Vamos botar aqui um azul mais... Vou botar aqui um azul mais claro. E esses azuis aqui eu vou botar com outro tipo de azul. Tá entendendo? Porque são três tipos de informação. Então eu vou colocar um outro tipo de azul aqui, ó. Vamos botar aqui um azul mais claro. Vou botar esse tipo de azul aqui, ó. Pronto. E agora, vamos ver o que está faltando agora. E agora nós vamos fazer o quê? Eu vou aqui inserir legendas em cima para esse rapaz aqui, ó. E eu vou pegar aqui uma legenda.
e vou jogar aqui. Pronto. E é só isso que eu quero. Agora eu vou fechar isso daqui. Cadê a exibição? Que eu não vou precisar de rótulo de barra nenhum aqui agora. Pronto. E não preciso ver mais nada aqui. Cadê? Pronto, não preciso ver mais nada. Então, ok? Cadê o meu negocinho que eu tinha botado aqui? Aqui. Então, vamos botar aqui, ó, gráfico. Vamos aqui agora nomear esses gráficos. Vamos nomear esses gráficos aqui. Vamos botar aqui, ó. Quantidade de alunos por ano. Quantidade de alunos por ano. Pronto. E aqui, o que nós vamos fazer aqui? Vamos botar ele aqui dentro. Vamos baixar esse gráfico aqui. E aqui, o que eu vou fazer aqui? Vou botar aqui, ó. Pronto. Agora eu vou pegar esse aqui, copiar. Então, vou botar aqui, ó, quantidade de alunos por status. Certo? Pronto, sem muita frescura, sem muita coisa. Botei aqui, ó, já foi. A mesma coisa aqui, ó. Vou baixar aqui esse gráfico aqui, ó. Deixa eu botar aqui que eu não botei aqui a largura desse gráfico mais gordo. Por que eu não botei ele mais gordo? Vou botar ele aqui, ó. Pronto, olha ele aqui como é que ficou bonitinho. Agora eu vou bater ele aqui. Vamos baixar ele aqui. Vou botar ele aqui. Quantidade de alunos por faixa etária. Pronto. Agora aqui nós vamos fazer o quê? Vamos botar ele aqui. Vamos vir para cá. Quantidade de aluno por turno. Vamos botar aqui, ó. Você está vendo aqui que a gente não está fazendo um negócio muito complicado, viu? O negócio é muito simples, não precisa ser muito coisa. Aqui, ó. E para finalizar, vou botar aqui, em vez de botar quantidade, eu vou botar análise de alunos por
ano e status. Pronto. Deixa eu botar ele aqui, ó. Botar ele aqui, ó, 14. Botar aqui 14. Pronto. Vou botar aqui um 14zinho aqui para ficar legal. Cadê? Aqui, vamos fazer a mesma coisa, vamos dar uma ajustadinha aqui final. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Bom, pessoal, isso daqui já está, deixa eu ver aqui como é que está. 14, pronto. Pessoal, por hoje, deixa eu aqui fazer aqui só uma coisa para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu aqui já preparei esses gráficos e aqui amanhã, olha aqui o que eu vou fazer, ó. Vou botar aqui mais uma coisinha aqui, uma cerejinha no bolo. Ó. E aqui, vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Desempenho escolar dos alunos da escola fictícia Thelma Regis. Certo? Agora vamos fazer aqui só para poder mostrar todas as opções. Vamos botar aqui centralizado. Vamos botar aqui tamanho 16 ou 18. Vamos botar aqui uma coisa aqui cinza. E vamos botar aqui um contorno nesse negócio aqui para poder não ficar feio. Pronto. E aí, galera, pronto, eu tô aqui. Isso aqui hoje demorou aqui um pouquinho mais, mas o que é que vai acontecer aqui, galera? Eu já deixei isso daqui tudo prontinho. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó.
Eu já deixei, deixa eu dar só uma olhada nesse negócio aqui que eu estou vendo aqui que tem um que está maior do que o outro ali. Qual é a altura dele? 6 por 9. Qual é o problema dele aqui? Ele está quanto? Ah, tá aqui, tá menorzinho. Tá 6. 6. E aqui é a mesma coisa. Eu acho que aqui está certo. 6 por 9. Pronto. Então aqui está tudo ajustado, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Está todos eles aqui com sombreado. Está tudo lindo, tudo maravilhoso. E o que vai acontecer aqui? Amanhã, na nossa última aula, na aula dashboard, eu vou fazer assim, uma aula curta e eu vou colocar aqui os segmentadores de dados, botar eles linkados um com o outro e começar a botar eles para funcionar automaticamente e fazer algumas edições que se fizerem necessárias. Ok, galera? Então a aula de hoje não foi uma aula muito de se falar, foi uma aula de apresentação da tabela dinâmica, como eu dei aquelas explicações iniciais que se fizeram necessárias. Agora, no decorrer da aula foi só mão na massa, foi só fazer. Eu já mostrei como é que se faz e depois é o que? A parte final do gráfico é isso, é você fazer o gráfico, escolher o gráfico que você quer. No caso aqui, ó, escolhi um gráfico de coluna, gráfico de barras. Aqui, por exemplo, eu botei aqui, ó, em ordem de faixa etária, de ordem decrescente, mas eu poderia colocar em ordem de quantidade também. Entendendo? Então, o que ia acontecer? O 140 ia ser o primeiro, o 142 ia ser o primeiro, 140 o segundo, 135 o terceiro, 129 o quarto e o 14 ia ser o quinto mesmo. Entendeu? Então, isso daqui foi só um trabalhozinho inicial, uma formatação inicial. E amanhã nós vamos jogar duro aí na formatação, aí na validação de dados, entendendo? E na segmentação de dados e eu só tenho a agradecer. Então, até amanhã, se Deus quiser. E uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, muita paz e até amanhã, se Deus quiser.